É importante notar que a terapia manual ela é uma base do fisioterapeuta. Diria que talvez um dos principais recursos do arsenal do fisioterapeuta. Existem muitos cursos, muitas especializações, muitos aprimoramentos voltados especialmente para a terapia manual. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Isso é muito importante. Porém, muitas vezes, executar a técnica da terapia manual com perfeição e ter o resultado de sucesso dessa técnica não quer dizer tratar a dor crônica. Às vezes você escolhe uma técnica, executa ela muito bem executada e a dor do seu paciente continua. E esse é um dos grandes desafios. Uma vez que nós aprendemos e estudamos a terapia manual, uma vez que você, fisioterapeuta, né, que está aqui assistindo a gente, tem recursos terapêuticos manuais na faculdade, tem na pós-graduação, procura cursos, mas parece que uma lacuna ela fica quando você busca entender a terapia manual para aquele paciente que tem a dor persistente. E aí, nós aprendemos muito e nós treinamos muito, e particularmente eu adoro terapia manual, mas parece que falta direção para alinhar a terapia manual com a dor crônica. Mas habitualmente, nós temos, eu penso aqui, liberações miofaciais, pompagens, massagens específicas, liberações, massagem de tecido conectivo, e aí eu tenho as instrumentais, né? Crochetagem e assim por diante. E aí as técnicas articulares. Para utilizar a terapia manual no tratamento da dor crônica é conectá-la à decisão compartilhada. Ou seja, a escolha da terapia manual, ela não precisa ser única e apenas do fisioterapeuta, mas sim de forma mútua, onde o fisioterapeuta, onde você vai explicar para o seu paciente as possibilidades de terapia manual, os benefícios e os riscos de cada uma delas, e assim, junto ao paciente, em decisão compartilhada, escolher o melhor caminho para ser tomado. Lembrando sempre que decisão compartilhada não é assim, o paciente fala, eu quero isso, você, tá bom, eu faço. Ou você fala, isso é o melhor, e ele fala, mas eu não quero, então eu não vou fazer. Não. Decisão compartilhada ele é um processo onde a informação basicamente partirá, em princípio, do fisioterapeuta. Ela vai nivelar com o paciente, claro, havendo a possibilidade de nivelamento pelos níveis culturais, colocando as possibilidades, como que é a técnica, risco, benefício, e aí explicar para o paciente, nós temos essas técnicas, eu tenho melhor treinamento nessa, costumo ver melhor resultado nessa, acho que o seu caso responde assim dessa forma, e a partir da decisão compartilhada, executar a técnica. Então um desafio muito grande é você entender se ela é elegível. O que é elegível? Se o paciente precisa ter indicação daquela técnica. Isso a gente vê muito quando você pega a medicina. Por quê? A cirurgia não melhorou o paciente. Às vezes foi plenamente executável, mas o paciente não tinha a indicação correta para a cirurgia. Então ele não era elegível à cirurgia. A gente vê muito disso, né? Eu costumo falar assim, as pessoas me perguntam, você gosta de coaching? Eu acho que eu gosto de todo mundo. Só que o que eu quero saber é o seguinte, você é elegível naquele momento para o coaching? Ou você é elegível naquele momento para um psicólogo? Você é elegível para um psiquiatra? Você é elegível para quem? É isso que eu quero saber. Porque se você tiver com a pessoa certa para o seu momento, aí beleza. Porque senão, nem para fisioterapia. Não é todo mundo que é elegível para fisioterapia. E eu vejo isso um desafio muito grande. Quando inclui dor crônica, como que você escolhe a técnica certa? E aí você falou, por exemplo, do momento terapêutico baseado na doença. Será que a gente não deixa de lado, ultimamente, a bio, e as pessoas estão evitando talvez um pouco fazer terapia manual para dor crônica, porque elas excluem um pouquinho a bio? Olha a comparação legal. Remédio, nós estamos habituados a entender que ele pode trazer uma melhora muito grande, mas que pode ter efeito adverso. Nossa, tive uma reação a tal remédio. Agora, o fisioterapia, quando você pensa em terapia manual, você tem que fazer essa analogia. Porque a técnica que você executar pode melhorar muito, mas pode ter um efeito contrário também. Então, quando você imagina que cada corpo é um organismo e o remédio ele influencia e você tem uma percepção mais direta dessa influência, começa a entender também que a terapia manual é similar. Até porque muitos efeitos da terapia manual é estimular a farmácia interna do corpo. Vamos falar dessa maneira. O fisioterapeuta deve fazer uma analogia de que a sua terapia manual é similar a um remédio. Logo, você pensa em duas coisas importantes. Primeira, um efeito positivo muito bom ou uma possível reação adversa. Segunda, a dose. Qualquer remédio que você tem na sua casa agora e que for muito bom para você, se você tomar todos da cartela, vai ser ruim. E se você tomar também 10% da dose que o médico te recomendou, não será eficaz. Sua terapia manual também é preciso entender
principalmente aliado para dor crônica, a dose que você vai escolher, quantas vezes vai repetir. E aqui tem um exemplo muito claro de como escolher isso. E aí alinhando aqui, olha, com a avaliação. Se o paciente tem um mecanismo de flare-up, onde a repetição do estímulo causa a exacerbação da dor, é preciso escolher técnicas que ou sejam sustentadas no estímulo, ou sejam mais rápidas e se repitam menos vezes. Aí às vezes o fisioterapeuta escolheu a técnica correta, às vezes você escolheu a técnica correta, mas seu paciente tinha uma fisiologia da dor que a repetição do estímulo desencadeia uma crise. E aí você escolheu a técnica correta, mas repetiu muitas vezes. Ou seja, a dose estava errada, desalinhada com o mecanismo de dor crônica desse paciente e a dor dele desencadeou uma crise. Foi a técnica? Foi o fisioterapeuta? Foi o paciente? Foi a dosagem escolhida da técnica, o número de vezes que ela foi feita num curto período de tempo. A terapia manual, ela pode ser resolutiva ou irritativa, e muitas vezes não é a técnica, mas é sim a execução, tanto em número de repetições, quanto muitas vezes até o toque. Uma pressão além do necessário pode alterar, talvez um paciente com dor crônica que tenha um início de alodínia. Então, se você encostar, opa, ele já sentiu dor, você tem que escolher a técnica numa região mais periférica. Então, olha, importante esse debate. E aqui já me trouxe outra ideia. Um desafio que existe para o fisioterapeuta, acho que você, fisioterapeuta, que atende paciente com dor crônica e gosta de terapia manual, é entender que muitas vezes a terapia manual não precisa ser feita onde o paciente relata dor. Porque é preciso respeitar complexos neurofisiológicos, complexos miofaciais, complexos articulares, todo o mecanismo propulsor do corpo, por exemplo, durante a marcha. E habitualmente, o fisioterapeuta, na ânsia de mostrar para o paciente que está fazendo algo direcionado para a queixa dele, tende a fechar um pouco a visão para a região periférica, aonde ele relata que tem dor, e focar na região central. E qual o problema? Ela está muitas vezes sensibilizada, tanto perifericamente, quanto sensibilizada centralmente. Um exemplo de sensibilização, só para o pessoal entender, né, para a gente ajudar todo mundo aqui. Sensibilização é quando o nosso receptor ele se ativa antes do que deveria. Como se fosse um alarme de incêndio que ele só se ativava com fogo. Aí ele se ativa com uma temperatura de 50 graus. Aí finge que teve um incêndio, você fala, vou deixar regulado agora, 30 graus ele já vai ativar. Só que, tem dia aqui em São Paulo, aqui, não sei como é que tá aí com o Cumbuquira aí, mas São Paulo tem 30 graus. Aí você fala, caraca, já ativou. Então, às vezes, o receptor está sensibilizado. Ou, às vezes, o ramo neural, a via está sensibilizada. Tanto que algumas regiões vão sinalizar dor, mas é por causa da periferia. E, às vezes, até o outro braço, por exemplo, dói esse braço, aqui é uma sensibilização terciária. Está alterado do outro braço. Então, é importante que o fisioterapeuta escolha a terapia manual e a região que ela vai ser utilizada, que muitas vezes não precisa ser a da queixa do paciente, né? Não quer dizer que para dor crônica de coluna você precisa tratar só terapia manual na parte da coluna que o paciente relatou dor.